Flamengo e Bayern de Munique. Hã? Raíza também tá ok? Então bota a Raíza na tela junto. Bota então esses enfrentamentos dos principais jogadores de Flamengo e Bayern de Munique. Rossi ou Neuer? Tem duelo aí, ô Papa? Dá pro Rossi nessa aí? Essa é enjoada, isso é embaçado, hein, ô Papa? Pela fase atual, eu diria que sim. Olha só, eu não tô acompanhando se o Rossi, se o Neuer está agarrando isso tudo. Eu acho que no contexto da carreira, o Neuer é aquele jogador até que a gente usa como exemplo, né? Porra, começa um jogo do Flamengo, o cara tá agarrando muito, porra, tá parecendo o Neuer, né? Isso aí já explica o que é o Neuer. Mas, no momento, eu tô com o Rossi. Garone, Bandeira, Garone. Neuer, assim. O Neuer continua catando muito, continua sendo uma referência do Bayern, é um cara fundamental de liderança do Bayern, com todo respeito ao Rossi, mas é exatamente isso. O Neuer é um elogio, né? Neuer é um adjetivo. Então, assim, Neuer. Bandeira. Neuer é um super craque da posição, dos maiores da história, e continua, Neuer. Se fosse o Fábio, tinha mais duelo aí, né? Pô, o Fábio se tornou, esses dias, o goleiro na história do futebol mundial que levou com mais jogos sem levar gol na história do futebol mundial, não é brasileiro, não é sul-americano. Passou o Buffon, se eu não me engano, é isso? Só confirma isso pra mim, ô Joãozinho. Passou acho que o Buffon por um jogo. O Fábio tá à frente do Buffon como goleiro que ficou mais jogos sem levar gol em toda a história do futebol mundial. Uma coisa de maluco isso aí. Cadê a Raíza, hein? Raíza tá ali, só vendo ali o campo ali, que a Raíza tá mostrando o treino do Flamengo ali nessa janela de baixo. Vazando, mostrando aqui rapidinho, mostrando aqui rapidinho pra vocês aqui, porque já vou ter que sair de novo, já voltou a chover, já começou a chover aqui, tá molhando o telefone. O treino do Flamengo pode ser interrompido também a qualquer momento, né? Por conta dos raios. Se voltar a cair raios, eles vão ter que suspender o treino, então eles estão fazendo aquecimento rápido, já vão entrar na parte tática, né? Obviamente a gente não vai poder acompanhar a parte tática, mas assim que começar a parte tática, a gente vai ter que sair, e eles estão com pressa, viu, Ilan? Porque existe essa possibilidade. Voltou a cair raio, não tem jeito, o treino tem que ser suspenso. Entrei então rapidinho para dar um alô aqui para vocês. Estava complicado por aqui, muita chuva, estava chovendo demais, tempestade com raio. O treino do Flamengo seria às 5h30, teve que ser adiado um pouquinho por conta dessa situação, né? Deixando aí esse confronto, não tem jeito. Como vocês falaram, Neuer é até um adjetivo. É um goleiro que revolucionou a posição, continua agarrando muito, e eu vou de Emanuel Neuer nessa. E vou me despedir aqui de vocês também. Hoje foi rapidinho, mas fiquem acompanhando as redes aqui da Placar, que qualquer novidade a gente volta lá para trazer para vocês, viu? Raíza meteu uma testadinha, hein, cara? Meteu uma meteorologia no meio. Tem uma capa de chuva lá. Meteu uma testada. Olha, só para confirmar aqui o que eu falei agora há pouco, só confirmando a notícia, que é importante, o recorde do Fábio é o seguinte, contra o Mamelodi, ele ultrapassou o Buffon e tornou-se o jogador com mais partidas sem sofrer gols na história do futebol mundial. O arqueiro do Fluminense alcançou a marca de 507 jogos sem ser vazado, superando o tetracampeão mundial italiano, o Buffon, que encerrou a carreira com 506 gols, com 506 jogos sem sofrer gol. E a do Fábio ainda tá correndo, né? Ainda vai superar mais, que ainda vai jogar aí, sei lá, mais 50 jogos, mais 100 jogos antes de encerrar a carreira. Ele tem contrato renovado até o fim do ano que vem. Bom, então deu Neuer aqui, né? Superando o Rossi. Vamos em frente. Tem outros duelos aqui importantes de Flamengo e Bayern de Munique, por exemplo, Gerson e Kimmich. Bandeira. Kimmich. Gerson é muito bom, mas o Kimmich joga demais. Marca, sai pro jogo, chega, finaliza. É muita coisa, assim, num contexto muito dinâmico. Kimmich. Bandeira. Ô, Garone. Cara, se fosse o Gerson da temporada passada, talvez, ou retrasada, eu acho que eu iria de Gerson, assim, porque o Kimmich é um organizador e, assim, joga num Bayern que é muito forte, então favorece muito o jogo dele. Então é aquele jogo de aproximação, sabe, de bola de pé em pé, aí é o jogo do Kimmich realmente, aquele organizador, o cara que dita o ritmo. Mas eu gosto muito do Gerson também, até acho ele mais ofensivo do que o Kimmich, pisa mais na área, num time que não é necessariamente sempre um time de chegar em bloco ali, em muitos momentos, mas o momento, inclusive, do Gerson não tem jogado tão bem assim, vou de Kimmich. Defende o nosso garoto de Xerém aí, por favor, Papa, vai. Pô, mas
olha só, na enquete que fizeram, o cara a cara que fizeram por aí, outros jornalistas, todo mundo acha como melhor que o Kimmich, tá? O Gerson está recuperando o bom momento dele, inclusive tem feito uma boa Copa do Mundo de clubes. Eu, sinceramente, hoje, eu voto no Gerson. A Raíza me mandou aqui a mensagem agora. Ó. Acabei de receber a mensagem da Raíza e ela tá falando que ela não tá conseguindo votar, mas que ela vota no Gerson também. Então, são 2 votos aqui. Papa meteu um votinho fantasma na Raíza dentro aí. Eu quero a volta do voto impresso, hein? O Papa votou Cadê o por voto ele impresso? e pela Raíza. O Garone quer o voto impresso. Meteu essa. Olha aqui, eu vou votar no garoto de Xerém. Eu vou votar no moleque de Xerém. Eu vou com o Papa e com a Raíza. Eu vou de Gersão, meu irmão. DNA tricolor. É isso aí, irmão. Vamos de Gerson. É Gerson. Meu irmão, ó, vai ter tiração de onda aqui se o Flamengo passar, igual eu fiz semana passada. Depois você pode confirmar com a Raíza aí se ela não votou no Gerson. Ela falou pra mim. Voto impresso, pode né? conferir o papel. Voto impresso, garoto. Voto impresso, eu quero voto impresso. Isso aí. Tá certo. Eu fui de Gerson, não quero nem saber. Fechei com o Papa nessa. Vamos em frente, vai. Vamos embora. Cadê? Quem mais aí? Arrascaeta. Ou quem é que tá ali? Eu não tô enxergando. Thomas Miller. Miller. Thomas Miller ou Arrascaeta, Papa? Pô, o Arrascaeta vive um momento genial. O Thomas Miller é um galáctico, monstruoso, internacional. É difícil, né, cara? Eu vou falar pra vocês, mesmo com o Arrascaeta sendo o craque que é, o ídolo que é difícil, né? Mas se for pra pensar na idade e tudo mais, eu vou votar no Arrascaeta. Garone. Cara, eu vou de Arrascaeta. O Miller é até mais reserva do Bayern hoje, né? Pode ser o último jogo. Se ele for eliminado, pode ser o último jogo dele com a camisa do Bayern. Assim, carreira, Thomas Miller. Tá? Mas, Exatamente. Como eu falei, o Gerson não tem jogado tão bem nessa temporada, na minha visão. Para mim, o momento da Arrascaeta é muito superior ao do Miller. Se fosse Arrascaeta e Musiala. Agora, o Arrascaeta, nesse momento, é o cara, para mim, mais capaz de decidir do que o Miller, pensando no próximo jogo. Bandeira? Arrascaeta é um craque, admiro muito o futebol do Arrascaeta, até brinco lá com os botafoguenses no meu canal, que o Arrascaeta é aquele jogador que dá raiva, porque ele é rival, e aí ele parece meio sonso, não tá aparecendo muito no jogo e vem com uma assistência espetacular, uma finalização de qualidade, joga muito. Dito isso, Thomas Miller. Ó, a Raíssa tá avisando que arrasca também, tá? O Papa tá recebendo lá. O sinal ficou bom na telepatia. Neuralink. Neuralink. Avisa pra Raíza que se tá com a internet tem que entrar ao vivo também. Aí o atestado cantou e já era. O Papa tá psicografando as mensagens da Raíza. Telepatia, velho. Chico Xavier. Eu vou fechar com o Papa e com a Raíza. Tamo junto nessa. Eu vou de Arrasca, meu. Eu sou muito fã do Arrasca. O Miller é um monstro. Arrasca pra cima. O Miller é um monstro, né? Não precisa dizer. Mas o Arrasca joga demais também. Então, pra mim, não tem pecado nenhum, né? Não tem pecado nenhum em votar. Não vou nem brasileiro, mas votar no jogador do time brasileiro, que joga demais também. Que mais, hein? Que mais? Tem mais um aí. Tem mais um duelo aí, Flamengo e Bayern, tem? Não, já fechou. Flamengo e Bayern fechou os 3 duelos. Escolhemos esses 3 duelos interessantes aí. Exatamente. Bons duelos. Nossa ideia aí de fazer um duelo mais rápido de Flamengo e Fluminense. Então deu 2-1 pro Mengão aí, viu, Papa? Deu 2-1. Favorito, amigo. Deu 2-1 pro Flamengo. Aí deu 2-1 Mengão, hein? Cabia, de repente, um Léo Ortiz ali também. Sim. Fluminense e Inter de Milão. Vamos ver se tem duelo aí possível nesse troço aí. Bota aí, cara. Não botaram o Fábio, não, cara? Podia ter botado o Fábio, hein? O Fábio ia ser ruim de alguém. Bom, vamos lá. Thiago Silva e Bastoni, é isso, né? É isso. Vai, Garone, você, por favor. Bastoni fez gol no último jogo, se eu não me engano. O último ou no penúltimo jogo. Bastoni é um bom jogador. Já pode jogar de lateral esquerdo também em alguns momentos. É um zagueiro pela esquerda, mas Thiago Silva é Thiago Silva, né? Thiago Silva, aliás, se o Renato cai para uma melódica com o Thiago Silva no banco, eu queria ouvir a explicação disso, né? Porque contra o Borussia, o Thiago Silva anulou o Guirassy. Então, assim, o Thiago Silva continua sendo um grande zagueiro para mim, Thiago Silva. Olha que eu tô recebendo uma mensagem da Raíza aqui, votando no Thiago Silva, tá? Tô fechado contigo. Papo, ó, União Fla-Flu. Tá coladinho lá. Tamo junto. Tamo junto, Papo. E aí, Bandeira?
Eu iria dar um Bastoni nessa brincadeira aí. Ele joga muito também, marca muito bem, sai pro jogo, fez um golaço no último jogo, mas o Thiago Silva é um atleta de outra prateleira na carreira, assim, um negócio fantástico também, nessa eu vou de Thiago Silva. Papa, Já fechei contigo, pô. Thiago fechou, Silva. então tá maneiro. Quem é Raíza? Quem é Bastoni? Ganhou o Gosta quê? da Tá Raíza. perguntando o Caio aqui, ó. Chupou laranja com quem, rapaz? Se jogasse no Fluminense ia ser complicado. Cano. Pô, Cano, Bastoni, pô, aí, pô, depois reclamam, né? Valeu, o Thiago Silva Fácil, a galera tá aqui com a gente. Obrigado, galera. Larga o like, eu sei que vocês estão aí de migué aí, sem deixar o like, dá essa moralzinha pra nós aqui. Bastoni hoje é muito melhor, PQP, vai diz ser aqui o 3-0. Gabriel. Nem na próxima vida ele vai ser. Tem que nascer 3 vezes pra ser melhor, meu querido. Ó, o Márcio André aqui, Não, ó. Bastoni é bom. Bastoni 1000 vezes. É bom, mas Thiago Silva é um É porque troço, o Thiago né? Silva galáctico, é de outro né? nível de futebol. Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da dos história. últimos anos É, no sim. futebol mundial, Léo né? Ortiz. Aí, rompimento. Rompeu, enfraqueceu aqui. Peraí, não, peraí. Ali, ó, aqui a mensagem aqui, ó, Papo. Ó a mensagem, ó. Ó a mensagem. Ilan e Papa, consórcio do Maraca, União Fla-Flu. Tamo junto, valeu. Isso aí é o que agora, hein? É o Dumfries, é isso? E aí o Dumfries Arias. e John Arias. Pô, coitado do Dumfries, né, cara? Poupa Bandeira. tempo. Poupa tempo. Eu Poupa também tempo. acho que é poupa tempo. Pode Se poupar colocar tempo, o John Arias na Inter, ele deita. John Arias. Joga É, muito o Arias, né, Deita, cara? deita. O Pô, Arias, essa John Arias, não aí, deixa tem eles que ser ouvirem a sincero, gente, não. É poupa tempo, É poupa mas é tempo. poupa tempasso. A Raíza já avisou que também Jogador da Inter que poderia fazer frente é Joaquim Correia, que veio pro Botafogo. Então, Ó, a gente tá brincando, a gente, Mas não faz A Inter de também não, Milão sente faz falta também de não. Joaquim Correia? sente falta. a gente tá brincando aqui, estamos rindo, mas a gente tá votando sério, tá, galera? Não, eu, tô pelo votando menos, tô sério. votando Tô votando sério. sério também. Eu tô votando sério. Eu ali no Arrascaeta, como pra mim era meio que empate, acho que o Miller é um monstro, eu no desempate, eu votei no Brasil, no clube brasileiro. Ali realmente eu dei uma puxada, porque pra mim o Arrasca também é um monstro, então não tem nenhum problema pra mim votar no Arrascaeta contra o Miller. Arias e Dumfries joga muito também, né? Jogador muito muito bom. bom. Mas bom. o Arias, Mas meu o- amigo, o o Arias Arias sobra, é o Arias maluco, sobra. cara. O Arias é um Até dos... até a melhor temporada do Dumfries, talvez, na carreira que ele tem feito. E a do assim, Arias tá? também, né? Do Arias E a do também. Arias mas também. O Arias há uns 3 anos, né? Tá 2, 3 anos em crescimento. É uma maluquice o que tá jogando. Cara, lá. tem outro dia o Rafinha, ex-lateral do Flamengo, ex-lateral, ele tava dando uma entrevista que ele fala até da Arrascaeta. Que ele fala que o pessoal na Europa fala, cara, esse cara, como é que ele tá aí ainda e tal? Porque a gente parte muito do princípio que todo mundo que é bom já foi pra Europa ou já está na Europa. E muitas vezes, cara, esses caras passam 21, 22, 23 anos, eles não vão pro topo da Europa e continuam por aqui. Isso. E a Europa nunca vai vir aqui porque tem outras peças, você tem bons jogadores lá também. Então Mas acaba você sabe não o que vindo que o aqui no Arrasca nosso mercado, fala? mas os caras são bons também. Mas você sabe o que o Arrasca fala disso? Que ele deve pro Arias, que eles preferem ficar aqui para disputar título do que ir para time pequeno da Sim, Europa que não vai disputar pois é. nada. Esses caras querem ganhar título. Eles perdem a idade de ir para um Real Madrid, para um Barcelona direto. E aí você tem que ir para uma prateleira abaixo. Às vezes para o cara, pô, é muito melhor ser ídolo do Flamengo, do Fluminense, do que ser um reserva, um cara que vai disputar posição, não vai adolir, pô, no Verdade. bet, sabe? Então o cara fica aqui, sabe? Legal, então deu Arias aí, poupa tempo, vambora, vamos em frente, tem mais um aí? Tinha que ter o Fábio, hein? Tinha que ter o Fábio aí. Cano e Lautaro. Hoje, Lautaro, tá? Cano é um ídolo. Lautaro. Cano é um dos maiores jogadores da história do Fluminense. Mas, sinceramente, não era nem pra ter essa comparação. É porque o Cano hoje, cara, não sei nem se era pra ser titular do Fluminense. Eu acho que não era pra ser. É um grande jogador, é um monstro, está na história do clube. Mas hoje, acho que não dá nem pra... Sinceramente, acho que é poupa... Pra mim é poupa tempo. É poupa tempo. Poupa tempo. Não é? Lautaro. Não, Lautaro com certeza. Lautaro Até é um falando, monstro. nós estamos votando sério, se tivesse um duelo ali no do Flamengo, que eu achasse que o do Flamengo era melhor, eu ia votar no jogador do Flamengo, só esclarecendo aqui. E nesse aí, Lautaro com certeza, Como eu se tô for vo- o Everaldo. Como eu tô votando no Lautaro. Não tem como. Ó, a Não tem Raíza como. mandou aqui a mensagem, hein? Votou no Cano, a Raíza? A Raíza falou que deveriam ter colocado o Everaldo, e ela votaria Aí, no Everaldo. E aí, Aí é o Lautaro contra o Cano. Não tem como. Não tem Lautaro aí, ganharia de Deu qualquer 2x1, um. hein? 2x1 também Fluminense, hein? Favorito. 2x1 pro Fluminense. Favorito também. Cravou favoritismo.